Imagine que olhar para as estrelas pudesse condenar sua alma. No livro de Enoque, um texto milenar preservado pela tradição etíope, há um nome que os tradutores hesitam em pronunciar: Cocabiel, estrela de Deus. Um anjo que cometeu um crime tão grave que mudou o destino da humanidade. Seu pecado? Ensinar os humanos a ler o céu. Bem-vindos à história da antiga fé, e essa história de Cocabiel. No episódio anterior, conhecemos Samyaza, o líder dos vigilantes, 200 anjos que desceram ao Monte Hermon e tomaram as esposas humanas. Mas Samyaza foi apenas o coordenador. Cada vigilante trouxe um conhecimento específico, e Cocabiel trouxe as estrelas. Enoque capítulo 8, versículo 3, é direto e perturbador. Cocabiel ensinou à humanidade os sinais das constelações, as órbitas celestiais e o conhecimento das estrelas. À primeira vista parece inofensivo, educacional até. Então, por que isso merecia punição divina? Porque conhecimento astronômico era considerado perigoso, o suficiente para ser classificado como sabedoria proibida? A resposta está na distinção entre duas palavras, astronomia e astrologia. Hoje, separamos esses conceitos claramente. Astronomia é ciência, física, matemática, observação objetiva. Astrologia é interpretação simbólica, signos, destinos, previsões. Mas no mundo antigo essas fronteiras não existiam. Quando Cocabiel ensinou os humanos a mapear as estrelas, ele não estava dando apenas coordenadas celestes. Na cosmovisão mesopotâmica e judaica antiga, as estrelas eram mais do que bolas de gás distantes. Elas eram seres, eram parte da hierarquia divina. Eram, em certo sentido, testemunhas dos decretos de Deus. Conhecer seus movimentos era conhecer os planos celestiais, e isso cruzava uma linha. Vamos ser precisos historicamente. O que Cocabiel teria ensinado, baseado no contexto do livro de Enoque, escrito no século 3 antes de Cristo, seria conhecimento astronômico mesopotâmico? Os babilônios criaram os primeiros catálogos estelares sistemáticos. O famoso Mu-Abim, por exemplo. Eles identificaram constelações, calcularam ciclos planetários e previram eclipses com precisão impressionante. Mas esses mesmos registros eram usados para a leitura de presságios. Se Júpiter entrava em determinada constelação, significava guerra. Se Vênus desaparecia do horizonte, a rainha estava em perigo. Para os autores do livro de Enoque, esse era o perigo. Cocabiel não apenas ensinou observação, ele ensinou interpretação. Ele deu aos humanos a ilusão de que podiam negociar com o destino, prever o futuro, desafiar a soberania divina sobre o tempo. Mas aqui está o paradoxo fascinante. O mesmo conhecimento que foi considerado perigoso, eventualmente se tornou a fundação da ciência moderna. Os gregos herdaram a astronomia babilônica. Ptolomeu sistematizou em seu Almagesto. Os árabes preservaram durante a Idade Média. Copérnico revolucionou com o heliocentrismo. E então Galileu apontou seu telescópio para o céu. E ele viu as luas de Júpiter, ele viu as fases de Vênus, ele viu as estrelas, eram mais numerosas do que qualquer antigo poderia imaginar. E com isso, a astrologia e a astronomia finalmente se separaram. Então, voltamos à pergunta original: por que Cocabiel foi punido? A resposta teológica tradicional é que ele deu o conhecimento antes do tempo certo, que a humanidade não estava pronta, que certos mistérios devem permanecer velados até a maturidade espiritual.
Mas há outra leitura possível. Talvez o pecado de Cocabiel não fosse o conhecimento em si, mas a forma de interpretação que veio com ele. A tentação de ver padrões onde há apenas acaso, de buscar controle onde devemos aceitar incertezas. Hoje continuamos o legado de Cocabiel, mais transformado. Mapeamos bilhões de estrelas com o telescópio Gaia. Detectamos planetas orbitando sóis distantes. Medimos a idade do universo em 13,8 bilhões de anos. E o que encontramos não são presságios ou destinos. Encontramos física, o núcleo síntese estelar, ondas gravitacionais, a expansão acelerada do cosmos. Ironicamente, quanto mais entendemos as estrelas objetivamente, mais belo o universo se torna. Não precisamos de astrologia para sentir a admiração. A astronomia moderna revela uma grandeza que nenhum antigo poderia ter imaginado. Cocabiel ensinou os humanos a olhar para cima, para as estrelas, mas outro vigilante ensinou algo ainda mais perigoso, a olhar para dentro, para o conhecimento do bem e do mal. Seu nome era Gadriel. E segundo algumas tradições, ele não foi apenas um vigilante caído, ele foi a serpente do Jardim do Éden. Essa é a próxima história da Antiga Fé. Obrigado por olhar as estrelas conosco.